E quando você fala de estatal, você, Pedro, é automático. Você lembra de Lava Jato. Você lembra dos esquemas de corrupção. Isso está vindo muito à tona. Ainda mais amanhã, o senhor Sérgio Cabral Filho deve ser solto no Rio de Janeiro. Eu queria até aproveitar, porque sobre esse impacto da soltura do Sérgio Cabral, motivada por uma decisão do STF. Nós vamos acionar agora o advogado Maurício Januzzi. Januzzi, me ouvindo? William Travassos, muito boa noite. Januzzi, o que a gente pode esperar com essa decisão do Cabral? Será que daqui a pouco a gente vai ouvir, olha, eu quero o meu dinheiro de volta, aquele que eu devolvi eu vou pedir de novo, eu quero o meu apartamentinho, minha casa, meu sítio. A gente pode esperar algum tipo de coisa nesse sentido? Com certeza, William, boa noite a todos. Na verdade, o que se avizinha amanhã é o velório e o enterro formal da Operação Lava Jato. Em outras palavras, operação que teve o seu cunho e compromisso, né, de acabar com a corrupção no país, que faz com que, efetivamente e infelizmente, seja sepultada amanhã. Por uma questão de competência da Justiça Federal, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, é solto um indivíduo que, em outros crimes, inclusive daqueles que estavam no foro competente, que é o do Rio de Janeiro, foi condenado e confessou, réu confesso, nos crimes praticados, dando riqueza de detalhes das propinas, dando riqueza de detalhes dos atos não republicanos praticados, e o que nos causa perplexidade é que isto não é levado em consideração porque alguns crimes não transitaram em julgado porque ele tem realmente direito ao recurso. Ocorre, porém, que isto representa um retrocesso que culminou com a eleição do presidente Lula, dizendo e dando a mensagem às pessoas que o crime compensa, que tecnicamente você lavar, né, a sua alma com a corrupção, infelizmente compensa. E é isso que nós vamos ver amanhã com esse ato que pode ser até legal, porque foi uma decisão judicial por 3-2, mas ela é, no mínimo, imoral a uma pessoa que tem pena de 400 anos para ser cumprida. A casa vai passar o Natal com tornozeleira eletrônica. Você acredita que podem rever isso em função da repercussão? Com certeza. Não sei se isso vai revoltar, né, muita gente que amanhã assistirá, logicamente, os noticiários, saberá desta informação, mas esta reversão só pode ser tomada pelo próprio Supremo, uma vez que foi a segunda turma do Supremo Tribunal Federal que votou por 3-2, e isso pode ser objeto, né, pelo Ministério Público Federal, de um recurso para o plenário. Ocorre, porém, que nós vamos entrar num período ruim para o Poder Judiciário e para a sociedade, que é o período de recesso, em que o Supremo Tribunal Federal, então, só volta a se reunir em fevereiro com os seus 11 ministros. E até lá, então, a impunidade desse senhor será, logicamente, objeto, né, de repugnância e indignação por grande parte daqueles homens de bem e daquelas pessoas que efetivamente acreditam na justiça. Bom, infelizmente, esta decisão, ela torna o país, o Poder Judiciário, como ainda uma fonte de questionamentos, como vem sendo até agora. Bom, Januzzi, eu estou aqui com o Pedro Costa, comentarista PAN, queria girar a palavra. Pedro, nós tivemos aí esses votos, foi por 3-2, e André Mendonça votando a favor da soltura de Sérgio Cabral. A sua avaliação sobre esse voto? Olha, como disse o doutor Maurício, nós estamos assistindo o enterro da Lava Jato. A minha tese
é simples, né? Ela está exposta também, é que a Lava Jato enterrou a si mesmo. A partir do momento que a politização da Lava Jato ficou clara, né, ela foi perdendo a credibilidade diante do público. Um outro, digamos assim, efeito nefasto e deletério que a Lava Jato trouxe para o país, ela divide o país antes e depois da Lava Jato, é claramente essa judicialização que nós vemos da política. Né? Antes se dizia, né? Antes a gente sabia os 11 jogadores da seleção, hoje a gente sabe os 11 ministros do Supremo. Especialmente um ou dois deles têm um poder muito grande. Quem é que começou com esse poder no país? Foi o senhor Sérgio Fernando Moro. Começou a ser endeusado, começou a ser colocado num lugar muito forte. E hoje nós vemos um protagonismo do judiciário. O bom juiz é aquele que não aparece. É como um técnico, é como um apito de futebol. Quando você lembra muito do juiz, é porque alguma coisa boa ele não fez. Ele errou para algum lado. E acho que esse é o ponto. Januzzi, e sobre esses votos? Então, assim, veja, é uma decisão polêmica. 3-2 significa uma não unanimidade, portanto, uma maioria de uma das turmas julgadoras do Supremo, e que isso deveria ser objeto de apreciação pelo plenário, pelos 11 ministros, e não só por essa turma. Eu acredito que o Ministério Público Federal irá recorrer desta decisão para que isso seja julgado pelo plenário. Portanto, veremos cenas do próximo capítulo. Ocorre que essas cenas do próximo capítulo são só no próximo ano, o que significa dizer que as pessoas vão se esquecendo das coisas que vão acontecendo e que existe dentro do Supremo Tribunal Federal uma parte dos ministros, eu acredito que a maioria, que é contra o lavagismo, contra o hoje senador Sérgio Moro, contra o deputado federal Dantan Dallagnol, e que, tecnicamente, isso, apesar das críticas, né, foi um marco divisor para a história do país, de passar a limpo a história do país no que tange a corrupção. Só falar sobre memória, para que fique registrado, votos pela soltura foram proferidas pelos ministros Ricardo Lewandowski, André Mendonça e Gilmar Mendes. O Edson Fachin, relator do caso, e Nunes Marques votaram para manter a prisão. E aí vem um ponto que me chama a atenção. Se o Edson Fachin é o relator do caso e dá esse parecer para manter preso, por que os outros não acompanham? Então, o relator é aquele que tem, né, William, o contato mais direto com o processo. Ele que fica com esse processo em mãos, conhece toda a história da Lava Jato desde sempre. As questões todas da Lava Jato passaram pela mão desse relator. É o que mais conhece, depois dos juízes de primeiro grau que tiveram conhecimento com o fato. E o estranho é que existem votos divergentes de outros ministros que, apesar de terem se debruçado sobre o assunto, não conhecem a fundo outras questões que estão ali ao largo e que são prova contundente, uma vez que é só buscar, William, nos depoimentos do senhor Sérgio Cabral, a forma como ele confessa de cara limpa e lavada e com tranquilidade quantos % ele levava em cada uma dos crimes de corrupção que ele praticou, a forma tranquila como ele narra isso, e não é por outra coisa que ele foi condenado a 400 anos. E eu pergunto a vocês, e os outros presos provisórios, que são muitos nesse país, que infelizmente não podem contratar excelentes advogados ou são atingidos pela Defensoria Pública da União e dos estados, que têm os mesmos direitos que este político por crimes outros comuns e até por crimes menores do que esse, que, muito embora haja a mesma questão, não tem acesso ao Supremo Tribunal Federal. Esta judicialização da política e a política da judicialização é para aqueles bem-nascidos, para aqueles que podem desfrutar, né, da possibilidade de ter os seus casos discutidos no Supremo. E quantos Joãos, e quantas Marias, e quantos Josés não têm esta possibilidade
e, estando na mesma situação, não tem o mesmo benefício. É claro que quando eu coloco aqui Lula e Sérgio Cabral, as imagens aparecem dessa relação que eles tinham, né? E era uma coisa que era comemorada no Rio de Janeiro, a parceria entre os governos, o federal, o estadual e também o municipal. Mas fato é que logo depois nós descobrimos problemas sérios em contratos, enfim. É provocação, tá, Pedro? É coincidência isso? Lula vai assumir agora e o Cabral está saindo? Olha, William... Existe algum tipo de lobby na justiça? Acho que o doutor pode falar melhor ainda sobre o lobby, mas é claro, até para o mundo mineral, né, como é que essas articulações são feitas. Né? Tem um passo importante aí, né, que eu chamo o questionamento aqui também da nossa audiência da PAN, quantos doleiros e empresários com provas concretas contra eles foram absolvidos pela própria Operação Lava Jato. Esse é um ponto importante que precisa ser levantado, né? Outra questão muito importante é quando você pega os diálogos que eram feitos entre a acusação e entre aquele que julgava, também não precisa ser nenhum gênio da raça para perceber, lendo ali alguma coisa, né? Não precisa ler de cabo a rabo também, que alguma coisa errada não estava certo. Também isso é muito claro. Então, o que eu posso concluir, William, é que o coveiro, ele cavou a própria cova. Quando a Lava Jato, que tinha boas intenções no começo, foi tomando o rumo que teve de politização e de judicialização, de politização do judiciário e judicialização da política, como bem disse o doutor, ela foi se arruinando a si mesma. Então, Janus, vamos lá. A bola ficou para você. Existe lobby na justiça? Então, William, vamos ser claros aqui e não passar um pano, né? Existem, lógico, promotores que falaram com os juízes, isso também não é uma postura correta, mas existem também advogados que andam de bermuda no Supremo Tribunal Federal. Eu, quando fui recebido ao Supremo Tribunal Federal, tive que marcar dia, hora e local, e não foi fácil marcar dia, hora e local para despachar com o ministro. E nem sempre falei com esse ministro pessoalmente, porque não tenho amizade extra autos com nenhuma pessoa do Poder Judiciário. Não conheço nenhum ministro que vá à minha casa para um sambão ou para um chopp que possa atender o meu telefonema ou um WhatsApp. Eu tenho que, como cidadão comum e como advogado comum, da maioria, né, não tenho esses privilégios todos. Então, lobby parece que está escancarado para alguns criminalistas, para alguns advogados dentro do Supremo Tribunal Federal, no mínimo, uma relação de suspeição do seu exercício, do seu mistério, com a atividade de quem ele representa e também do próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, que acha que é absolutamente normal participar de festejos ou de confraternizações com advogados, com réus que respondem processos, junto com os ministros do Supremo. O advogado Maurício Januzzi, obrigado pelo bate-papo, pela entrevista, e é nesse livre pensar que a gente vai discutindo um pouco, né, do que nós estamos enfrentando no cenário político, na nossa sociedade como um todo. Muito obrigado pela gentileza, tenha um bom final de domingo e boas festas para o senhor. Obrigado igualmente a todos da PAN e em especial a você, Wayne.